Chegando a você, Tricolor, o mais novo programa, Tricolor 77, meus amigos. Finalmente. Opa, depois de tanto tempo, hein, Marcão? Muitos planos, né, Serginho, para chegar aqui hoje. Primeiro Tricolor 77. E aí, Fantasma, meu amigo? Prazer aqui, iniciando essa nova jornada com os amigos. Falar muito sobre São Paulo Futebol. Pô, que ideia que a gente teve, hein, cara? Finalmente colocamos na mesa de verdade, hein? Tiramos do papel, né? Tiramos do papel e vamos em frente, hein? Vamos nessa. E, vó, eu vou te falar uma coisa, hein? Esse vai ser o primeiro de vários. De muitos. Sempre com apoio do Real X premiado. Brinde a Real X. Ao Real X Aê. que tá acreditando no Tricolor Bora, Real 77. X. O sorteio mais esperado do ano chegou. O Real X premiado e os jogadores do plano prepararam um sorteio para vocês e temos certeza que acertamos demais nos prêmios. Essa é sua chance de ganhar um setup gamer de alto nível, igual os setups dos jogadores, e ganhar performance por apenas 50 centavos. Lembrando que você pode optar pelo valor do prêmio em dinheiro. Corre no link da bio. E você, além de ganhar, vai ajudar também. Não é só ganhar, não. Você vai ajudar o Instituto Plural, meus amigos. E o Tricolor 77 começa mais forte do que nunca, hein? Vamos que vamos. Vamos que vamos. É Tirar isso do aí. papel aquele sonho e vamos em frente. Vamos Fantasminha, você que é o mais novo da turma, como foi o ano de 77 pra você? Que deu nome ao nosso... Que deu ao nome nosso ao nosso projeto, programa, isso nosso aí. projeto. 77 foi um ano maravilhoso, né? Primeira conquista de título nacional do São Paulo. Título que foi muito marcante e que alavancou para o São Paulo estar no patamar que não está hoje. Foi um campeonato, era um campeonato longo, complicadíssimo para os mais novos entenderem a fórmula. Campeonato com 5, 6 fases. E nós conseguimos o título com muita dificuldade, mas conseguimos. Aí você, Marcão, 77, o que te lembra esse número mágico? Ó, dentre outras coisas, me lembra que a gente se conheceu, né, Serginho? O Fantasma acho que não sabe disso. A gente é amigo de arquibancada do Morumbi, mas a gente se conheceu no punk rock, né, Serginho? Na cena do punk rock, ela tem um ano emblemático, que é 77, ano de explosão do punk rock na Inglaterra, né? Com as bandas que a gente cresceu ouvindo aí, né? Aí, Sex Pistols, The The Clash, que a gente ama, e tantas outras. Então, é até uma coincidência que o Tricolor também estivesse brilhando naquele momento que essa cena cultural que veio fazer a gente se conhecer tivesse eclodindo lá na Inglaterra, né? E Bom demais. complementando tudo isso que vocês falaram, foi um ano mágico mesmo, porque, cara, 77 foi o ano que o São Paulo despontou pro Brasil realmente, né? Porque até então era um time considerado regional e ganhou um campeonato, já merecia ter ganhado antes, né? Teve uma oportunidades, mas parece que o ano de 77 foi um negócio mágico mesmo. E aquilo que o Marcão falou realmente, a gente se conheceu no meio do punk rock e no meio do futebol. Então, rock e futebol vai estar acompanhando a gente. Rock e futebol sempre andaram juntos, né? Sempre. E na arquibancada também, né, meu? Arquibancada também. Não é só samba. Não é também. só samba, é rock também, é rap, é tudo. E Certo. 77 foi um ano mágico, até nesse quesito, Marcão. Porque teve aquele África Bambata, Grandmaster Flash, toda essa turma aí, aquele ano de início 77. do Foi um rap. ano. Foi um ano mágico, cara, de tudo. E o São Paulo tava nesse ano, pô, 77. Um ano emblemático pra gente. Emblemático, e o São Paulo campeão brasileiro de 77. Eu era molequinho, eu sou de 74. Tinha apenas 3 anos de idade, mas já pelo menos nasci na década certa. Então eu não peguei essa... Você nasceu em que ano? 74. Pô, em 75 você já foi campeão paulista. Tá vendo? Eu não sei o que é fila, meus amigos. E você, Fantasma, tava com quantos anos? 77? Sou de 66. 66. Tinha 11. E eu tinha 10 para 11 anos. Então deu Você chegou a pegar estádio nesse Peguei. campeonato? Eu me lembro bem. Nós tivemos esse campeonato foi regionalizado.
Primeira fase era regionalizada. E eu me lembro que nós estávamos num grupo, eram 10 clubes. Você jogava uma vez com cada clube. Então não era um ida e volta. São Paulo passou, classificou. Nesse nós pegamos o Palmeiras. Eu fui São Paulo e Palmeiras. São Paulo, inclusive, perdeu o jogo no Pacaembu. Eu me lembro bem desse jogo. Naquela época a gente ainda perdia o Palmeiras. É, exato. Puta, faz tempo. Você vê Faz como faz tempo, tempo, né? Pô, meu. Nem E lembro aí- a última vez que eu vi o Palmeiras. Eu não cara. lembro também. Nem lembro. E aí Agora as não é tão coisas boa que nem o foram... Fantasma. As coisas foram... São Paulo passou essa fase, depois São Paulo pegou uma segunda fase. Também passou até que chegou no que seria o grupo da morte. São Paulo, Corinthians, Internacional, que era bicampeão brasileiro. O Brasília e mais um clube que eu não me recordo agora no momento. E nós conseguimos uma vitória emblemática contra o Internacional lá em Porto Alegre por 4-1, que alavancou. Nós passamos numa outra fase, novamente, onde só ia o primeiro. E chegamos aí no final, na fase final. Fase final reuniu São Paulo, Atlético Mineiro, Londrina e Operário do Mato Grosso do Sul. Para vocês terem uma ideia de como o campeonato era longo e complicado, né? no grupo do Londrina, nessa última fase, estavam o Corinthians, o Santos, o Flamengo e o Vasco. E todos foram eliminados pelo Londrina. Loucura. E o Botafogo, loucura, que hein? não chegou Mas o futebol nem tinha a essa disputar, coisa, era mais disputado, né? foi eliminado invicto do campeonato. Veja que loucura. Tinha mais de 60 times esse ano. Tinha mais de 60 times. É bom, sei por leitura, né, da história do São Paulo. Mas é uma outra época do futebol também. E a gente vivia sob o regime militar. E dizem os historiadores do futebol que até a antiga CBD, né? Eles tinham aquela influência do governo e assim, os caras queriam angariar um apoio político, né? Nas Perfeito. federações, então os caras iam inchando o campeonato, né? O campeonato não acabava mais. Era né? o lema lá, onde a arena vai mal, põe mais um no Nacional. Tá vendo? Era do lema. Esse era o lema. Você tá mentindo na idade, Serginho. Você lembra desse lema Não, aí? eu tinha 10 anos, cara. Sou de 67, não escondo a idade. E eu lembro muito bem desse título porque, como o Fantasma falou, por ser um campeonato inchado, ele começa em 77 e só vai terminar em Março 78. 78. E foi complicado. Ele falou muito bem porque ele falou Londrina. Mas ó, nós temos que destacar o Atlético Mineiro, que tinha um time excepcional, uma verdadeira seleção. Só que o Atlético Mineiro, corrige o Fantasma se eu estiver errado. O Atlético Mineiro pegou os times, teoricamente, vamos falar aí, uma boiada pros caras, né? Na primeira e na segunda fase, sim. Pô, porque o São O Paulo, nosso meu, caminho foi difícil, foi né? difícil, pô. Você viu, o Fantasma falou o grupo nosso, pô. Pegou o Internacional, que era o atual bicampeão brasileiro. Mérito também do São Paulo, porque ele trouxe pra gente o nosso O glorioso Corinthians tinha Rubens saído Minelli. da fila naquele mesmo ano. Exato, Rubens Minelli. Rubens Minelli. Não, e ele foi tricampeão, né? Tricampeão, o único tricampeão junto com o Muricy é que o Muricy O Moisés teve a facência no mesmo time, do né? mesmo time, mas o Minelli foi tricampeão, mas em times diferentes. E o Minelli, salvo engano, ele estava suspenso, não estava numas fases finais. Eu acho que tem essa informação. Eu acho que o Minelli, eu não sei se foi na fase final ou só no jogo final, que ele estava suspenso. Ele teve um problema. Eu não me recordo. Não me sinceramente. recordo. Não, vamos verificar, Mas ele teve uma suspensão nisso aí. Quem ficou suspenso aí, fala aí, Fantasma. Foi o Serginho Chulapa. Suspenso foi o Serginho. O Serginho Chulapa. Conta pra quem não sabe essa treta aí, Fantasma. Na penúltima fase, nós pegamos 15 de Piracicaba, Ponte Preta, Grêmio, Sport Recife e Botafogo de Ribeirão. Botafogo de Ribeirão tinha um timaço. Timaço, pô. Timaço. O São Paulo perdeu lá de 1-0. E até os 44 do segundo tempo, 1-0 Botafogo, houve um cruzamento, o Serginho fez o gol. Um impedimento que hoje em dia, com o VAR, talvez confirmasse. E o Vandevaldo Rangel, Nossa. que não se perca pelo nome, Vandevaldo. deu impedimento. O Serginho foi pra cima dele e acabou dando um Um biquinho biquinho, de leve. na canela pô. de leve. De leve. E o cara não supervalorizou. machucou.
Canela o de Serginho vidro, sempre canela de brinca. vidro. Se eu soubesse que ia ficar um ano suspenso, Tinha quebrado ele o não cara teria no dado meio. um biquinho. Ele teria arrancado a perna dele fora. Não, ele é capaz disso. Mas foi assim, pô, foi complicado porque o Serginho até então era o nosso goleador. E atual, Ele ainda é, ainda né? é o maior goleador do estado de São Paulo, mas ele estava fazendo um campeonato assim que ia credenciá-lo a ir para a Copa do Mundo 78. Não tinha dúvida disso. É que ele foi suspenso. Mas ao mesmo tempo, Fantasma, tem um lado bom, né? Assim, teve a volta do Mirandinha, pô. Com certeza. Mirandinha que teve uma lesão que hoje seria uma lesão comum, uma lesão de fácil recuperação. Ele tinha quebrado o tibia e perônio. Ele ficou quase 2 anos afastado. Era uma incógnita se ele ia conseguir voltar a jogar futebol. E ele voltou justamente nessa mesma fase. E voltar em alto nível, né? Quando jogou contra o Grêmio, acho que ele tinha jogado um jogo contra o Brasília, se eu não me né? Acho engano, que que ele nós voltou ganhamos no contra o Pacaembu de Brasília, 5-0. exato. E depois ele fez um golaço contra o Grêmio. Grêmio, porque nesse dia aí eu lembro direitinho, porque o Coutinho foi ver o jogo no estádio para ver se o Mirandinha estava em condições. Choveu muito, foi uma quarta-feira à noite, se eu não me engano. Não, sabe? foi à tarde. Não foi quarta. Quarta foi contra o Brasília. Contra o Brasília. Contra o Esse Brasília. jogo foi à tarde, porque eu lembro que o Mirandinha voltou, foi a volta do Mirandinha. E o Grêmio tinha um goleiro uruguaio chamado Walter Corbo. Corpo. E o Getúlio teve uma falta. Nossa, O Walter Corbo falou, não quero Canhão, barreira, né? não quero barreira. que erro. O Getúlio deu um míssil, cara. Um míssil. Era o Getúlio que Lateral tinha. direito. Como é que é o apelido do Getúlio? GG da cara GG grande. da cara grande. GG né? da cara Silvio Luiz. Estavam uns 10 passos da meia-lua da grande área, do meio campo. E ele mandou um petardo. Bateu, A bola meteu foi. de bico. Não, Tinha assim, 2 goleiros não pegavam. não pegava. O Corbo realmente Naquele mesmo jogo, o Mirandinha faz um golaço. faz o gol. Acho que o Serginho fez o outro também, né? Golaço, ele entra pela direita, ele dá um corte no zagueiro, quando parece que vai cruzar, ele bate direto pro gol de perna esquerda. Também um chutaço, golaço mesmo. Mas você comentou que nessa época o São Paulo despontou para o Brasil, né? Como um time. Não, é que faltava, Um- Marcão, só até um pouco. O que acontece? O São Paulo, o Fantasma vai até lembrar mais do que eu. O São Paulo, na época da construção do Morumbi, ele ficou 13 anos praticamente sem ganhar nada, né? Só que aí, ele vem com um bicampeonato paulista e um vice-brasileiro de 71. Foi um Perfeito. triangular, né? Foi triangular São Paulo, Botafogo e Atlético Atlético Mineiro. Mineiro. O São Paulo foi vice-campeão, sendo um time que era... Aí depois ele foi... Vice em 73 contra o Palmeiras. Vice em 72, né? Vice em 73. 3 contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. E aí vice da Libertadores em 74. Exatamente. Então, o São Paulo estava. Isso que eu ia dizer. O São Paulo, ele ainda você falou que ele despontou como um time que não era um time regional com esse título. Mas o São Paulo estava beliscando. Deu ali. uma Tava guinada. vindo, uma guinada já, pro né? Brasil inteiro. É porque ele ficou 13 anos lá parado, o Marcão, que construiu o Morumbi. Então, pô, você tinha Santos, tinha o Santos do Pelé, Pelé, cara. né? Você tinha o Palmeiras, a Academia. Você tinha um Botafogo do Garrincha. Você tinha um Cruzeiro do Dirceu Lopes, pô, do Tostão. Pô, você pega o mesmo Vasco, que foi campeão em 73, né? Que era... Não, 74. 74 o Vasco foi. O Palmeiras tinha sido bicampeão brasileiro. Com o Dinamite, aquele puta time do Vasco que era... E aí você vê em 75, o São Paulo, foi campeão paulista, e tinha um timaço, só que, pô, faltava aquele algo mais, que foi justamente o de 77, cara, pra mostrar, cheguei, meu, falo, São Paulo tá Tá aqui pra ficar, né? pra ficar, é o timaço de São Paulo, e veio e ganhou, e com certeza, a partir de 77, meu, São Paulo deu uma guinada, cara, que, pô, quem viu, cara. Fala um que pouco timaço. desse time aí, Fantasma. Todos são meus ídolos, mas o Valdir Pérez, Getúlio, Chicão, Serginho e o Bezerra, que era um lateral esquerdo que virou quarto zagueiro, que eu gostava muito, eram muito bons jogadores. Muito. Esse aí não foi o time que jogou a final, viu, Não, pessoal? esse não. não foi. Tinha algumas alterações nesse time. Mas é engraçado que você vê que como o futebol mudou, né?
até assim, o aspecto físico dos jogadores, Aí, os esse é o nomes, time. né? Esse é foi o time que disputou a final. E você vai Se ver você aí... me permite, vamos lá. Vamos lá, fala Valdir aí. Pérez, Getúlio, Tecão, Bezerra e Antenor, Chicão, Teodoro, Dario Pereira, Viana, Mirandinha e Zé Sérgio. Que time, hein? Como, Ó, é que nesse- como é que chamava esse massagista mesmo? Oi? Esse Não, eu lembro desse. Massagista? Hélio Santos. Hélio Santos, Hélio Hélio Santos. Ele ficou nos anos 80, ficou muito tempo, né? Olha o Ele time. de 70, ele pegou dos anos 70 até o final dos anos 80, se eu não me engano. Esse é o futebol raiz mesmo, né? É. Eu lembro demais. Mas né? eu vou te falar, aí muita gente pode perguntar, esse ano foi um ano mágico para São Paulo, porque teve a chegada do Dario Pereira. O Dario Pereira chegou como meia, né? Dario E aí? Pereira veio pra cá como meia. E custou, né? Ele sempre falava se que firmar. ele não era meia, ele era um segundo volante. Segundo, faria uma função de segundo volante. Mas ele, tanto que ele chegou com a camisa 10. Mas ele assim, nunca foi meia esquerda. Que era o craque do time, o que usava a 10 geralmente era o craque do time. E aí, por circunstâncias da vida, ele teve depois do título, ele ficou praticamente um ano e meio com um problema de lesão, que não conseguia curar, uma série de problemas que ele teve na carreira. Aí ele deu uma retomada no começo dos anos 80. Ia jogar no meio campo, como volante. Nós tínhamos aí do Chicão para o Santos. Não, para o Atlético Mineiro. Aliás, para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. E o Chicão, ele assumiu a posição do Chicão. Olha lá. O Bezerra, que teve um problema de saúde também. E aí acabou ficando sem zagueiro e o Carlos Alberto Silva acabou improvisando o Dario Pereira, que foi a melhor coisa que eu acho que ele fez na vida. O Dario, no meu modo de entender, está entre os 4 melhores zagueiros do São Paulo de todos os tempos. E o Dario, assim como outros jogadores que foram importantes na história de São Paulo, ele demorou a se firmar, né? Ele não chegou já jogando a bola que ele sabia, né? Mas ele foi importantíssimo porque ele tinha uma garra aqui junto com o Chicão ali, cara. Mas essa tradição do Uruguai no São Paulo, né? É um negócio muito louco isso aí, né? Muito. Essa conexão dos jogadores uruguaios com o São Paulo é um negócio que não tem fim, né? Não, porque já tinha o realmente Pedro impressionante. Rocha. O Pedro Rocha, Porque o Uruguai é um país pequeno, né? Não produz Justamente. tanto no jogador, e né? nesse time de 77, vamos falar aí do Deus da raça, né? Olha. Do Chicão, que realmente foi... Pra Sem quem não sombra de sabe... dúvida. O que ele fez na Copa de 78, 8, ele segurou o time inteirinho da Argentina. em Rosário, hein, meus amigos? Você não tem noção Deu uma intimada do no que jogador era. mais chato que a Argentina tinha, o mais catimbeiro, mais malandro, que era o Luque, centroavante. Ele deu 2 pegadas no Luque, que o Luque sumiu em campo. Ficou No pianinho Kempis- o tempo inteiro. No Kempis É porque, também. principalmente nas décadas passadas, tinha aquela coisa que se falava que o futebol brasileiro podia até ser o melhor, era bom, mas não tinha catimbo, não tinha malandragem, né? Exato. Os caras iam jogar Libertadores, ou mesmo os campeonatos entre seleções, e acabavam perdendo por provocação, né? Por catimba de argentino, né? Olha lá, 6/3/78, hein? Jornal da Tarde, hein? Que demais. Foi dia 5 a final, né? Foi dia 5, né? É E fácil. eu vou te falar, nesse jogo de 77 teve um lance que foi o Neca. O Neca teve uma Emblemático, dividida com o Ângelo, eu acho. O No Ângelo. Ângelo, exatamente. Ele acabou quebrando a perna do Ângelo, mas até então ninguém sabia que tinha quebrado. Aí o Chicão achou que ele tava fazendo cera. Deu um pisão. Deu um pisão na perna do... Meu amigo, eu vou te falar. A torcida do Atlético queria matar o Chicão. O carniceiro, né? Chamando ele de tudo quanto é. Verdade. Mas aí você vê que é o destino, o que é o mundo, né? Deu 2 anos, ele tava lá no Ele foi ser. Ele foi jogar jo- no Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e foi recebido como herói, né? Mas você vê, Ó, já tiramos a dúvida aí. A angústia do treinador proibido de ficar no banco. Aê, Marcão, você tava certo aí, Já ó. tiramos vendo? a dúvida aí. Eu não lembrava, Marcão, sinceramente. Parabéns, hein? Eu não tinha essa lembrança. Foi agora a gente falando disso aí que me reviveu uma memória de Eu não leitura tinha sobre essa esse campeonato, lembrança, que ele ficou suspenso. Mas né? ó, isso aí eu acho que o pai do Marcão contou pra ele dormir mais cedo. Porque com 3 anos, meu. É possível. O cara, olha, deve ter, ó. Eu era o único São Paulino na minha casa, mano. Tá Família de portugueses, né? Eu era o único São Paulino. Não meu avô, mas ele morreu em 79. Ou seja, Caraca. minha memória. Acho que foi 79. Minha memória dele é muito curta. Mas o meu avô também português, ele veio pro Brasil
e não se encantou lá pela Portuguesa, começou a torcer pro São Paulo. Mas o resto é tudo Ó, tudo queria loser. agradecer a produção aí, aos meninos aí. Que Foram rápidos, né? Foram rápidos, salvaram o Marcão aí, ó. Não, salvaram Ninguém- vocês. Ninguém tava acreditando nele, hein, Fantasma? Eles Ninguém salvaram tava... Marcão, vocês, Marcão vocês que tem não boa sabiam, memória. Vocês que não Meu sabiam. Deus. Boa memória, boa Que memória. memória, hein, meu? Também, ó. Não vou nem falar Olha, nada, mas deixa pra lá. Vamos respeitar os amigos. Mas, ó, e o time de São Paulo, ainda no ano, no Brasileiro, contou com o Muricy Ramalho também, hein? E também foi impedido de jogar Pô, a se final. der pra achar aquela foto clássica do Muricy, cabelo O Muricy comprido, tinha tido uma no São lesão Paulo, também na pô, época. aquela é demais. O Muricy teve uma lesão, não Ó, o conseguiu. Zé Sérgio aí, pô. Puta, esse Zé era Sérgio, craque, hein? excelente, ponta esquerda. Esse cara é demais, bicho. Esse O cara São Paulo era parado. muito bom. O time do Atlético também era muito aí, ó. bom. Eram dois times. O Chicão acho que seria proibido de jogar futebol hoje, cara. Seria proibido, cara. No futebol atual, um jogador como o Chicão seria proibido, cara. Ninguém chegava perto. Ninguém Esse chegava intimidava. Mas vocês acham que o contato físico, assim, hoje em dia ele é mais marcado como falta, como infração? Você acha que naquela época os caras deixavam o pau quebrar mais? Ou... Deixava. É? Deixava e era mais. Você intimidava mais. Você intimidava mais. Era difícil você O ver falatório cartão era diferente. vermelho. né, Então. Ticão? A provocação. Existia mais. Uma coisa que Existia eu mais. lembro, que eu tenho uma lembrança. Existia o respeito. Eles saíam para beber depois juntos, tomar uma Claro. cerveja. Mas havia muita provocação entre eles. Eu tenho uma lembrança engraçada dessa época, assim, era das apostas que os jogadores faziam. Exato. Isso era engraçado pra caramba, lembra? Ô, O cara raspa o bigode, outro não sei o quê, né? Tipo quando tinha. Os Raspar jogadores o entram- cabelo. entre outros times. Né? Entendesse. não, e, Aí depois começaram doação de cestas básicas, Era coisas de legal isso. Aí, caridade. né? O futebol perdeu um pouco essa. Perdeu. Infelizmente perdeu. e vou te falar uma coisa, além isso tudo que você falou, mesclando ainda vamos falar do São Paulo em si, porque o São Paulo na época não era a força que é hoje, né, Fantasma? Não tinha a torcida que tem hoje, era um time emblemático, é um time que ele sofreu muito, mas era ao mesmo tempo foi considerado um time raçudo, né? Que depois o São Paulo acabou até perdendo um pouco como é que fala, esse apelido, esse estigma, porque na época o time do São Paulo, comparado com o Atlético Mineiro, ninguém falaria em sã consciência que o São Paulo ia sair campeão brasileiro no Mineirão. É, um Enfrenta- jogo só. jogo Tinha só, toda uma característica, uma final, quem tinha feito a melhor campanha no geral, que foi o Atlético Mineiro, disputava uma partida só na sua casa, com praticamente 90% do seu estádio a favor. É difícil. E era até um, se for pensar, uma característica da regra um tanto quanto estranha, porque dava tanta vantagem para quem, Exato. quem chegava na frente que praticamente quase que decidiu o campeonato já, né? E você não disputava com os mesmos adversários. Então foi o que o Serginho citou no começo. Então. Nosso grupo era corregionalizado. Nós ficamos com as equipes de São Paulo, do Paraná, do Rio de Janeiro. O Atlético Mineiro pegou uma outra parte, já com o time do Nordeste Vai e do ser- Centro-Oeste. Então fica um campeonato diferente. Mas vocês não acham que esse caminho mais difícil do São Paulo também fez o São Paulo chegar mais forte na final? Porque você vê muito em Copa do Mundo isso aí, né? Os dois times, aquele campeonato de tiro curto que se diz, mas um time tem um caminho fácil e o outro time tem um caminho, vai aos trancos e barrancos, e o outro vai nadando, né? Só que chega na final, geralmente, a briga é boa, porque ocorre. um time Ocorre. chegou, Mas né? Foi justamente isso que o Minelli sempre falou, né? Sempre falou. Ele falou, pô, o Atlético Mineiro é um time bom, mas não pode desmerecer o São Paulo. Porque o São Paulo pegou pedreira, meu. O São Paulo passou por times que o Atlético foto. Mineiro não passou. Exato. E o São Paulo vai para Minas, assim, sem o seu maior jogador, que era o Serginho. Era o Serginho, era o diferencial. Entendeu? E tem um Então, detalhe que o Reinaldo também estava suspenso. Exatamente. O Reinaldo Não estava pode suspenso jogar a também. final. Então foi os dois times perderam as suas grandes referências, os dois artilheiros do Mas campeonato. tem um fato interessante que o Muricy conta aí, Fantasma. Lembra pra gente aí. Isso daí foi sensacional. O Serginho estava suspenso, por causa daquela agressão ao Bandeirinha. E uma jogada Agressão, da não, diretoria de Bandeirinha São Paulo, Olha o pensando, Serginho. Esse jogador. vamos fazer um fuzuê no Mineirão. Vamos levar o Serginho para lá. Tiveram essa ideia
Ligaram pro Muricy no domingo pela manhã. Ó, Muricy, tem que achar o Serginho. Muricy, eu já onde eu ouvi vou essa achar o história. Serginho essa hora? Deve estar numa balada, no boteco. no sambinha, tomando aquela sua cervejinha. Muricy saiu, acabou achando o Serginho na Casa Verde. Parece que ele estava num barzinho, inclusive. Ou alguma coisa nesse sentido. E brincou, vamos, negão, tô te esperando pro aeroporto, vambora. Já tem um jatinho te esperando. Serginho, você tá louco? Eu não vou poder jogar, não. É ordem, essa ordem veio, eu tenho que te levar pra lá. Aí o Serginho ainda brincou. Ô, Maurício, você vai comigo, né? Não, não vou, não. Chovia muito esse dia. Chovia? Nossa, E o Serginho foi num aviãozinho pequeno. O Serginho falou que nunca teve tanto pavor daquela viagem. Chegou lá, foi para o aeroporto, desembarcou em Belo Horizonte e já foi para o estádio. Então, quando ele chega no estádio, se criou aquele alvoroço, né? Será que vai jogar? Chama o Reinaldo, tem que estar suspenso. Aí começou aquela loucura. E o São Paulo, o Minelli deixou o vestiário aberto. Então a imprensa tinha como verificar acesso. O Serginho se trocou. Só não subiu, o pessoal quis ir no vestiário, só não subiu pro gramado, mas fez tudo. Trocou então, ó, o Serginho vai jogar. Aí do outro lado, o Atlético Mineiro. Se o Serginho jogar, o Reinaldo joga. Então já ficou aquele tumulto, aquele fuzuê foi armado. Então talvez até isso tenha influenciado um pouco as coisas. Cara, ficou um jogo de Legal, jogo de cena bem legal. Que história legal, né? Pensar que é difícil imaginar isso, né? Hoje em dia acabou mas tudo é que isso. você falou assim, o Atlético era franco favorito. Porém, essa é a magia do futebol, né? Nem sempre o favorito ganha, né? No basquete é muito difícil você imaginar que num playoff, por exemplo, da NBA, que o time pior vai levar. Normalmente, se os times não se equivalem, o melhor time vai ganhar, né? É verdade. E assim, uma das magias do eu acho que futebol é no isso. esporte de maneira geral, sempre é o que ocorre. Porque Só no esporte individual, vamos supor, no tênis, aí não, que pode ter uma zebundinha infeliz. Mas no esporte coletivo, porque é individual. Um cara sempre pode o não melhor. tá bem, claro. né? O cara E pode não tá futebol bem. não, o futebol tem imponderável. É, porque Você- gol, né? Um cara faz um gol, às vezes fecha o time. E mais pô, imponderável ainda é quando chega nos pênaltis. Puta merda. Isso Pênalti foi é- o mais imponderável de tudo, porque aí nós temos que agradecer muito ao São Valdir, pô. Sem sombra de dúvida. O que o Valdir Pérez fez lá... A não pegou- catimba que ele na fez. catimba. Malandro demais, né? Ah, Acho que da sequência de bater do São Paulo teve, os dois melhores perderam. perderam. Que era o Getúlio e o Chicão. Você lembra a Dois sequência? melhores Vamos lá, fantasma. E aí Você tá abusando da. Não, acho que ele abusando lembra. da memória Claro do que fantasma, lembra, lembrar a pô. Lembra? sequência. Ah, mas foi Getúlio primeiro, né? O Chicão. Primeiro que comprou foi o Getúlio. Getúlio, pé direito. Defendeu João Leite. Perdeu. O Chicão perdeu. Escorregou, hein? Chicão escorregou. Escorregou, perdeu. Caiu sentado também. Telegrafou, João Leite foi lá, abraçou. Depois o Pérez, que tinha entrado, fez o gol. Pérez. Gol do São Paulo, Pérez. O Antenor Antenor. fez o gol. Gol do São Paulo, Antenor. E o Bezerra fez o gol. Gol do São Paulo, Bezerra cobrando penalidade máxima na última da série de 5. E do Atlético? Do Atlético, quem perdeu foi o Joãozinho Paulista, centroavante. Cerezo. O Márcio Não, primeiro e o Márcio. o Toninho Então, Cerezo. os três perderam. Quem fez foi o Ziza, acho que o Alves que fizeram. Ziz e o Alves, exatamente. O Ziz na ponta esquerda e o Alves lateral direito. Então. Exatamente. E quem perdeu foi o Joãozinho Paulista, o Cerezo. Márcio E o e o Cerezo. Toninho Cerezo. E o Márcio, hein? O que aconteceu? O Márcio foi o último pênalti. São Paulo estava ganhando por 3-2, era o último pênalti do Atlético. E o Valdir Pérez veio conversando com o Márcio. Quando o Márcio foi ajeitar a bola, ele sorrateiramente deu uma passadinha de mão na bunda do Márcio. E deu uma desconcentrada no Márcio. E ele sempre fala isso. Tem várias reportagens que vocês vão poder checar, que ele fala. Assim, eu senti que eu desestabilizei o Márcio. E realmente o Márcio ficou meio perdido, não entendeu. Ele acabou isolando a bola. Ele cobra o pênalti muito mal e acaba isolando a bola. Aí o São Paulo ganhou o seu primeiro título. Mas independente da malandragem, o Valdir era um puta goleiraço. Muito bom. Nossa, muito tá bom. louco. O Valdir, eu tenho
comigo que tá entre os 5 melhores goleiros da Sem história sombra do de São dúvida. Paulo. Meu, Sem ele, sombra de ele dúvida. jogou 3 Copas do Mundo, meu. Falar o que do cara, meu? Jogou 74, 78, 82. Eu acho que o Poi, Valdir Pérez, Rogério, Zete, Gilmar entra nessa? Gilmar, eu gosto muito do Gilmar. Gilmar, Gosto muito Gilmar. do Gilmar. King, E o King, que a gente não viu jogar mais Disney, que o King também era sensacional. É, ele tá Jogou na- nos anos tá- ele 30 e tá- 40. Sérgio Valentim. Tá relatado na história aí. Tá relatado na história. Sérgio Valentim também. Foi O São Paulo bicampeão do sempre São Paulo. teve grandes goleiros, né? Teve, ó, claro, teve alguns momentos ali esquisitos, mas E sempre goleiros com teve... carreira longa. Ó, o Rogério, Carreira longa. acho que é imbatível nesse quesito, talvez nunca mais aconteça, né? Mas sempre teve goleiros que se firmaram bastante tempo, né? No time. Com Foi. exceção do Sidão. Coitado do Sidão. Com exceção do Posso Sidão. falar? Todos menos o Sidão. Não, o Sidão, eu vou Ah, te mas não falar. foi o único, O não. Alencar pra mim. Barbiroto. Não, Nada se Abelha. compara. não, eu acho que. Nada se compara. O Alencar era muito Eu fraco acho que o também. Alencar. Mas os- Pra mim, a pior partida do goleiro de São Paulo foi o Alencar É. e o Roger. Cara. E o Abelha? Não, o Abelha não Roger era tão ruim, contra não. O Abelha contra jogou o no time São do Paulo, no Marcão. Flamengo. Quando às vezes o pessoal brinca, eu falo. Mas teve O o- Sidão, até hoje eu queria entender como é que é. Foi o Rogério que o trouxe. Que ele E foi sabia, um expert na posição. supostamente porque ele sabia sair jogando E foi com um o pé. expert na posição, trazer um goleiro de nível tão fraco como ele. Sidão foi uma aberração no gol do São Paulo. Ele é fraco. Eu lembro do Tonho. O Alencar era também. muito fraco, mas o Alencar foi sempre um Mas na verdade a gente... eterno reserva. O Roger, que você citou, Serginho, Não, aquele participou o daquele Roger deu jogo aquele lá. que tomou 7 gols, 7 mas era bom goleiro. O Bom Roger era bom goleiro, goleiro. bom goleiro, tô O Roger brincando. era bom goleiro. é. Nós tínhamos outro bom goleiro, Aquele- que foi reserva também, que ficou bastante tempo, o Bosco. O Lembra? Bosco. O era um Bosco bom goleiro. reserva a vida inteira, né? Em Jogou 70 muito pouco, mas era bom goleiro. E falando de goleiro, em 77 o São Paulo tinha o Toinho, Toinho também. que era a O reserva do Toinho Valdir. teve uma época que ele revezava com o Valdir Pérez. E o rodízio de Jogava goleiro. um jogo o Valdir e outro jogo o Toinho. Por isso, que muito o bom Valdir, goleiro também. por isso que o Valdir não teve tantos jogos. E o porque- Toinho era baixinho, o Toinho não era um goleiro alto. Ele era muito ágil embaixo das traves. Mas falou que o Toinho era uma imposição do Serginho Chulapa, que É? queria que... Mas esse negócio da altura, da estatura de goleiro, salvo engano, foi uma coisa que os goleiros foram ficando mais altos Com nas o últimas passar do décadas aí, porque antigamente era a agilidade do cara, etc e tal. É. Depois chegou uma época... 1,80m pro goleiro já era considerado mas alto. agora tem Hoje é goleiro de 2 considerado baixo. metros, pô. Baixo. Tem Não, goleiro de olha- 2 metros. Não, É, o Valdir, 1,97. não vou saber aqui agora, mas acho que ele tinha 1,80. O goleiro, eu acho que quando é o goleiro por aí. salta hoje, o goleiro cobre tudo. É. E hoje o treinamento, né? O treinamento é muito diferente. O que jogou no Corinthians, pegou aqueles 2 pênaltis do Raiz, agora me faltou o nome dele, o goleiro de seleção. Dida. O Dida. O Dida. O Dida era bem alto, né? O Dida era alto, Esses magro caras- e tinha realmente... Mas e você vê que negócio Muita no agilidade. quesito, do quesito de pegar pênalti, Não, mas isso é. é complicado. Porque o cara praticamente Mas se o deita, Rogério, né? Ele o chega, né? Rogério desses goleiros aí foi o que mais catou pênalti. Eu acho que o Rogério, Foi o que mais salvo catou. engano, É o ele maior, tem tá no Guinness, Não, eu não, acho. não, sim. De pênaltis. É? Eu acho que ele tá o maior catador de Mas pênaltis. o Quase 1,90, Rogério tem Rogério tem. o Rogério, ele tem 1,87. É, quase 1,90. Ele Ele é um pouco isso aí. mais alto que eu. Eu lembro que eu, assim, moleque, eu lembro quando falava a altura do Rogério, eu lembro que ele tinha 2 ou 3 centímetros maior que eu, 1,85, Não era. 1,87, 1,88, por aí. Não era um absurdo, mas era alto, muito mas ágil não também. é. Muito ágil, muito técnico, né? E aí foi uma evolução, né? Você falou, eu lembrei agora de um goleiro que o Corinthians contratou, do CRB, em 81, César. chamado César. Tinha 1,74m. O time do Corinthians queria matá-lo. Que é pequenininho. Mas era bom goleiro, não era tão ruim. Mas Mas, vocês não acham que nesse... A gente já mudou totalmente de assunto. É, vamos então falar- isso que eu ia falar. Não, mas tudo bem, né? Tudo bem. Estamos até falando de inimigo, hein? Vamos É, parar né? com isso aí, hein, Esquece meu? esses caras. Vamos parar de falar de inimigo Mas aqui. voltando a falar dos amigos, o Valdir Joaquim de Moraes também foi um divisor ali no quesito de preparação de goleiros, né? Foi. No São Paulo, na década, ele chegou na década... Ele veio com o Tele. 90. 90, Ele veio né? com o Tele. Ele veio com o Tele. Eu ia perguntar se ele tinha chegado no final dos anos 80, mas foi 90 já. Ele foi com o Tele e pediu o Zé, tipo, falou, Meu, deixa o Zé. Eu lembro de assistir treinamento do São Paulo, as técnicas que ele ensinava ali, até da queda do jogador, do Exato. goleiro. E tem um negócio que outro dia eu tô conversando com um amigo meu, há um tempo atrás viralizou aquela defesa do Valdir, que ele faz uma ponte numa Aquele- falta. Contra Exato. o Palmeiras, Isso. foi Palmeiras, que Baroninho, que ele pega 78. que ele pega no ângulo. Foi na semifinal do Paulista de 78. E eu tava 78, exatamente. eu tava Só que conversando foi com em um amigo. 79 o jogo.
Tem um amigo meu, amigo nosso aí, o Magno, que também tá fazendo um podcast legal. Um abraço para ele. E a gente estava conversando disso aí num grupo, e ele falou que a própria fisiologia lá do esporte e os estudos que se faz hoje em dia não recomendam mais que o goleiro faça aquele tipo de defesa. O cara não pega mais a bola e cai com ela. Porque o risco de lesão quando cai no chão é muito maior. O impacto, exatamente. Então o negócio é tirar a bola e cair bem no chão. Que é um negócio curioso, né? Na época, quando ele me falou, eu falei, pô, faz um certo sentido, né? Porque o cara buscar uma bola daquela lá e trazer ela no chão, o cara não tem muito jeito de amortecer a queda. Ele pega a bola e cai como cair, né? Direto, exato. E tanto é assim que eu nunca mais vi um goleiro Não, fazendo mas que defesa. você vê assim, do time de... Era a famosa ponte que eles falavam, Pô, né, é. Serginho? Lembra? Que é uma defesa mais bonita. Não, mas que tem. você vê o que o futebol lá, a gente fala do São Paulo, você pega 77 para os dias atuais, mudou tudo. Mudou a bola, mudou o uniforme, mudou a chuteira. Treinamento. Hoje, cara... A chuteira hoje não pesa nada. Pesa Antigamente nada, uma a chuteira bola, com pô. encharcada, dia de chuva, pesava 3 quilos. e na Uma final- bola pesava 5 e na final de quilos. 77, É. chovendo, barro. Você vê o impacto, a dificuldade de você chutar a bola. Diferente. Hoje é... Futebol era mais mata, brutal mano. naquela É, época. brutal. a camisa hoje A não dry seca, fit, você não tem suor com a camisa. Impressionante. Não, e a Negócio bola, é que você falou, a bola ela não era feita desse material É. impermeável, né? A Tá bola ia louco, ficando era pesada. couro, né? pesada. E chovia, ela ia absorvendo a água, diferente. Cada vez mais pesada ficava. Que doideira, né? Dificultar. Não, você vê A que- luva era diferente, A você vê, a luva. luva era uma coisa fina, não é hoje. Hoje a luva é tão grande e tão macia, tanto que a bola não chega no teu dedo. Antigamente o jogador quebrava a mão, tinha fratura no dedo, Não, vários goleiros. Vários Hoje goleiros você da nunca mais você época ouviu com- isso. É verdade. São coisas, a evolução foi... E tem aquela coisa, falando de goleiro agora, que assim, acho que é coisa do passado, né? Ficou no passado, que os caras passavam cola, né? Já viu essa história? Os caras passavam cola pra bola não escorregar, né? Mas tinha você todo. imagina como ao mesmo tempo atrapalhava. O cara vai lançar uma bola, a bola... Tem essa também, mas eu vou te falar. Muita coisa, O exatamente. futebol, por isso que eu falo, o São Paulo, de 77, eu coloco isso como divisor por tudo isso que nós falamos. Por isso que é legal você poder comparar. A comparação vai te mostrando os caminhos para você evoluir. E o bacana de 77 foi isso, que o São Paulo mostrou para todo mundo que era um time grande, muito grande. E veio para incomodar todo mundo. Tanto é que, a partir de 77, não só 77, acho que o São Paulo foi o time que mais chegou em finais de brasileiro. Perfeito. Mas perdemos algumas, né? Assim, aquelas. Claro. Tem umas que nem convém lembrar, Nem né? convém lembrar, mas você vê a força que o São Paulo se tornou dentro do cenário nacional e sempre com títulos incontestáveis. Sim. São Paulo nunca precisou lá, me manda um fax e Não, você é. sente alguma coisa que... Reconheça aquele campeonato meu lá como um de pá. título. Não, São Paulo ganhou o título em campo. Isso aí virou brincadeira. isso aí Tem, virou- não, tem isso e tem um outro fator, né? Tem esse negócio de reconhecimento de título 30 anos depois, é uma piada, né? A gente sabe por que aconteceu. E tem um outro fator. Os títulos do São Paulo raramente foram contestados em termos de arbitragem, né? Porque a gente sabe, né? O que já aconteceu nesses campeonatos que se Claro. passaram aí. Times que praticamente estavam fadados a ser campeões, né? Porque desde você via arbitragens suspeitas do campeonato inteiro. Eu não lembro de um título do São Paulo que tenha falado, esse aí foi roubado. Questiona o pênalti de erro. 86 do João Paulo. do João Paulo. Mas, Não, mas meu, um erro de arbitragem. Que também, exatamente, não... Um erro de arbitragem específico aqui e ali, para todos os times vai ter. Exatamente. Agora, tem campeonatos que a gente sabe de alguns rivais De algumas próximos, coisas absurdas. outros nem tão próximos, que nitidamente o negócio foi movido ali para um time ser campeão, né? E nesses nossos títulos ninguém pode falar nada. por Nós isso que é tivemos alguns bacana. erros absurdos. Não, Tem um que eu lembro, que o Sérgio deve lembrar. Não, São não. Paulo e Corinthians em 88, nem o fala. Muro Eu lembro. Eu tava Impedimento nem fala. estava também. Eu tava. Não, Pelo porque amor tem de dois. Deus. Não, aquilo Tem ali foi dois. ridículo. Foi Eu lembro- medonho. Renato Ali- Marcílio. Eu lembro uma Não, entrevista do Renato Marcílio. E Marcílio. depois, em 93, cara, do Palinha, O gol do Palinha, São Paulo e Corinthians. Meu. E era pra ser 1x1 e foi 1x0 pro Corinthians. Não, e a gente fazia final e eles nunca E Palmeiras- teriam... e Palmeiras ia estar na nunca fila até teria- hoje. Ia estar na fila até hoje, meu. Esse campeonato de 88, eu lembro que o
muitos anos depois, eu estava ouvindo um jogo no rádio, ou vendo na televisão, não me engano, mas acho que era rádio. E tava o Marcília lá. Tava um outro árbitro comentando a arbitragem. Não sei quem era o árbitro, não lembro o nome. Mas o cara falou que... O cara deu a entender, ele não falou com essas palavras, que chegaram nele e falaram, só que é o seguinte, esse campeonato, esse jogo... Deram a entender que ele ia ter que favorecer o Corinthians. O que aconteceu? O cara saiu fora. Falou, não, então me tira dessa Mas eu escala vou te aí. falar. E deu no que deu. Se é verdade, se eu não nem é, a gente queria nunca vai falar saber. disso aí de Mas que é 88. esquisito, meu. Mas Existe, o- árbitro existe, falar isso aí. algumas- Na cultura tinha o programa Grandes Momentos do Esporte. Sim. Eles foram na Vila Belmiro e o narrador da Vila Belmiro do estádio era o bandeirinha desse jogo. Eu não lembro o nome dele. Ele fala, realmente erramos. Não era só o Birubiru, eram 3 impedidos. Não, aquilo ali foi absurdo. Sabe? Eu acho que a gente tem que assistir de novo qualquer hora no YouTube Vamos comentar no futuro esse Porque jogo. é o esse- seguinte, salvo engano, ele mesmo achou que estava impedido. E aí, quando ele viu que o Bandeira não subiu, que ele continuou a jogada. Assim, foi um negócio absurdo, né? Absurdo. E aí, isso é difícil dizer que isso aí é erro, Claro. né? Ele parou, ele olhou, quer dizer, ele olhou, ele pensava que estava impedido. Eu lembro vagamente. Quando o jogador, mas- a gente vê que o jogador, quando ele faz assim, o jogador olha, ele tá na dúvida. ele ia parar, Podia tomar um cartão amarelo. ele ia parar, mas como E o ele bandeirinha não continuou, subiu... porque depois ele viu, não marcou. Então, é muito esquisito. É duro. Então, Aquele foi um erro. Da nossa crasso. história aqui, eu desafio alguém... E eu acho que todo mundo que estava no verdade. estádio percebeu. Aquilo foi visível, a olho nu, não tem. Precisa de VAR, precisa de nada. Um absurdo. Se alguém aqui estiver assistindo achar que a gente já Não, ganhou um e título esse- roubado, coloca nos comentários aí. A gente então. pode até rever nossa posição, mas eu que acho nem eu falei, eu acho difícil. que o único que pode questionar assim foi em 86. Você vê, teve em 2005 na final, foram 3 impedimentos dos 3 gols do Liverpool e o Bandeirinha acertou os 3. Mexicano, Todos né? Era milimétricos, mexicano. mexicano. E todos milimétricos. Hoje, se tivesse o VAR, os 3 lances iriam pro VAR e o Bandeira teria acertado os 3. Então, mas esses erros, por Mas não é exemplo... qualquer juiz, mas digamos- qualquer bandeira que faz digamos isso que não. um, meu. digamos que um deles não tivesse, ainda assim, seria um erro normal, né? Um não, erro, sem sombra de dúvida. Não. A pessoa mas- pode, Porque era a pessoa pode milimétrico falhar. nisso. ali, Não, né? São Paulo e Milimétrico. River lá, São Paulo e River, lá na Argentina, que o juiz operou São Paulo lá contra o River Plate, meu. Foi Verdade. algo, sabe, é coisas que acontece. Não, às vezes a gente está assistindo o jogo e a gente... Hoje diminuiu, mas passional, né? acontece. A gente é passional. Às vezes você está vendo, principalmente você está vendo no estádio, um jogo importante, você acha que o juiz errou o tempo inteiro contra o São Paulo. O fato é esse. Às vezes você vai rever o jogo com calma, você fala, bom, né, que nesse momento Mas ele... tem mal intencionado. Não, Tem. tem. Eu tô dizendo o Tem seguinte. mal intencionado. Não, eu tô dizendo o seguinte, tem as duas coisas. Às vezes a gente, pela paixão pelo time, e não Exagera deixa- um pouco, a gente exagera exagera. mesmo. Mas tem coisas que são incontestáveis, né? E esses jogos que a gente está citando aqui são incontestáveis. Não tem ninguém sem consciência que E vai aí, ver que às aquilo vezes, o ali- juiz segura o jogo. Ele atrapalha o O jogo, Tele o falava, andamento. o Esses Tele são os mais falava muito perigosos. disso. Mas O tem Tele juiz- falava o Tele sempre falava que quando ele ficava putaço, às vezes, nos jogos, que ele falava, quando o cara quer roubar, não, ele não é com essas palavras, eu acho, talvez fosse, que ele não precisa mudar o resultado do jogo diretamente. Ele prejudica. começa a parar a jogada no meio de campo, Exato. sei lá, o São Paulo sai no contra-ataque, ele marca uma faltinha. Dá cartão amarelo. E para o jogo. Segura o jogo. O cara faz ser o jogo inteiro e ele não adverte. Quando falta 2 minutos para acabar o jogo, ele dá um amarelo pro cara, não vai mudar mais nada. São essas malandragens que quem tá no meio do futebol percebe. Percebe. O Tele sempre falava disso aí. E o Minelli também, hein? Essa figura emblemática. Olha, o grande Minelli treinador. tá parecendo um Rogério junto com o Filipão aí nessa foto. verdade, Se juntar viu? os dois, o Rogério e o Filipão viram o Minelli. Parece mesmo, viu? Marcão hoje surpreendeu do Minelli, hein? Eu não tava lembrado, hein? Surpreendeu. Tá pensando que a enciclopédia aqui é só ele nosso veio amigo preparado, fantasma? hein, meu? Ó. Esse é apenas o Tá- primeiro. Tem uma cola aqui. Ele veio preparado, ó. Tem alguém tá mandando mensagem no celular, tá com ajuda lá. É, Viu? tá. A memória ajuda. Dos E por incrível que universitários. pareça, a memória ajuda mais para os anos 70 e 80 e 90 do que hoje em dia. Eu tenho mais dificuldade hoje em dia Mas para hoje lembrar. você sabe o time titular de Não São sei, Paulo mas hoje? do- Quem do- sabe o time titular de São Paulo hoje? Que nem o Dorival. Nem o Dorival, sabe? Hã? Ninguém sabe, meu amigo. Não dá. Não, mas tem mais dificuldade para lembrar as coisas. Impressionante. Mas isso aí. essa coisa de escalação, eu comecei a ter dificuldade para lembrar. Bom, primeiro quando começaram a mudar o time todo jogo. Ah, sim, E muda segundo, que eu até hoje detesto esse negócio, essa numeração maluca que Também não colocaram nas gosto. camisas. Eu gostava quando o lateral direito era o 2, o zagueiro central era o exatamente. 3, o Olha o quarto Dário zagueiro era o Pereira, 4. camisa Olha o Dário 13. Pereira. Quando o 3 só- era reserva, né? Quando o 3 Reserva. era Reserva. realmente reserva.
Eu também não gosto dessa numeração, Marcão. Né? Eu acho que confunde tanto. Não sei, não vejo a graça. Eu vou comprar uma camisa 99. Então. A única camisa que eu achei bacana Eu acho é a do Rigoni, cara. Qual que era dele? 77. 77, aí sim. Eu tenho A até que do eu vou lhe fazer, né? Rigoni era 77. Mas ó, eu velho. tenho uma 77 na época que acho que era a Reebok, eu não sei quem é que tava fazendo camiseta que você escolhia o número e colocava o nome atrás, né? Mas de jogador, eu nunca tive uma de reserva, sempre foi do 1 ao 11. Também Nunca tive. Mas do Rigoni eu queria ter, viu? 77 é bacana. Olha lá. E vou te falar, desse time de 77 aí, Fantasma, voltando até um pouco, São Paulo pega o Campeonato Brasileiro e já emenda um paulista que faz um jogo, aquele jogo que elimina o Palmeiras, que é essa defesa que você falou do Valdir Do Pérez. Valdir. Que foi para o Brasileiro 78, Foi Paulista. mas em junho de Paulista, 79. Paulista de Paulista brasileiro. 78. Paulista. Paulista, exatamente. Exato. Esse é uma outra loucura. O Campeonato de 77 terminou em março. Aí que tivemos os brasileiros de 78. Foi tão longo o brasileiro e o Paulista de 78 foi tão longo que os clubes paulistas que participaram do Brasil de 79 só foram o Palmeiras e o Guarani que tinham sido campeão e vice. Então São Paulo, Corinthians, Santos, Portuguesa, ninguém disputou Ponte Preta. E por isso que o Inter foi campeão em O Palmeiras, 79. o Palmeiras e o Guarani entraram só na terceira Que fase. zona. Olha que absurdo. Entraram na terceira fase. Só foram os outros representantes do estado de São Paulo. São Paulo. Como os campeonatos eram bagunçados. Não, puta E São zona. Paulo teve aquela. São Paulo e o Santos chegaram na final do É, Paulista, e né? São Paulo foi épico, aquele jogo. É um dos jogos que mais eu tenho a memória. Em São Paulo e Palmeiras 1-0, gol do Serginho. Aos 13 quase 13h30 do segundo tempo da Da prorrogação. Cruzamento do Getúlio. Cruzamento do Getúlio, ele dá uma cabeçada meio estranha. De A bola costa. meio cucuruto. Era o A bola Gilmar, encobre era o o Gilmar. Gilmar, o goleiro do Palmeiras. Foi sensacional. E aquele dia, só pra gente que tava conversando sobre público, essas coisas, como mudou o perfil, né? Mais de 120 mil pessoas no estádio. Aquele dia realmente E- super lotado. E naquela E época. muitos São Paulinos deixaram de ver o gol do Serginho. É, muita gente tava saindo. Tava isso aí. saindo porque o empate era do Palmeiras. O empate do Palmeiras. E se 120 mil era o borderô, né? Que se falava, você imagina quanto tinha, né? Porque naquela época era aquele negócio, né? Você dava o ingresso, o cara não Claro, devolvia o claro, ticket, você viu o cara com a mão Exatamente. cheia de ingresso pra vender de Tinha os novo. menores credenciados, não sei, acho que você não lembra disso, mas o Serginho vai lembrar. Tinha menores os menores credenciados, Você fazia uma tinha. cartinha na federação, Eu não lembro disso. Menor você seria ia lá, bem era lembrado. estudante, até 12 anos, você fazia, aí tinha os menores credenciados. Então você entrava, vamos por 115 mil pagantes e mais 3.400 menores credenciados. Total Talvez eu tenha uma 120. lembrança Caraca, vaga. é. Fora não. o que você falou que era praxe isso. Pô, eu Sabe podia- por que eu o podia fantasma saber, né? lembra? Ah. Porque ele era o menor Não, credenciado. nunca fui. Era o menor credenciado. Mas eu não cheguei a ser. Ele não. foi o projeto piloto do menor credenciado. 001. É o 001 menor credenciado. Pô, que Eu maravilha. não cheguei a ser menor credenciado. Mas essa é boa, hein? Pô, seria bom, né? Seria boa. Uma boa Hoje em história. dia nós vamos ser o idoso credenciado. Ai, meu Deus. Credenciado. Mas tá bom. Mas ó, que bacana, Legal demais. acho que foi um bate-papo bacana. Um bate-papo que vai continuar, acho que por muito tempo. Esse eu acho que vai ser o primeiro de vários. Isso aí. E ó, Marcão, Luiz Fantasma, meu, Serginho. e eu estaremos com vocês aí mais vezes. Vamos aproveitar para pedir pro pessoal assinar o canal. É, né? vamos, não Clica, esqueça. clica no sininho aí para receber a notificação, É, vamos comenta, fala o que achou. E a gente vai chamar gente aqui, né, Serginho? Façam perguntas, A gente né? vai chamar Façam convidados, né? Vamos chamar convidados. Já estamos Exatamente, conversando com São Paulinos aí, conhecidos aí. Aguardem, né? Aguardem que nos surpresas, próximos, surpresas chegarão. E se você conhece alguém que você queira ver aqui no programa, também marca nos comentários aí. Marca nos comentários, Quem façam sabe a gente perguntas vê. aí. É, isso aí. Dos anos 70, pergunta pro Fantasma. Até os anos 80 pra mim, pro 90 pra frente, você pode perguntar pro Marcão. Eu também talvez não saiba. Que isso aqui? E é o só que, lembra. que eu acho que nós estamos começando esse projeto novo. Nossa ideia é trazer São Paulinos de toda a espécie. Então, para falar um pouco sobre São Paulo, sobre conhecimento, colocar as ideias. Então, é um negócio diferente. A gente quer fazer um Vários negócio segmentos, diferente. né, Marcão? Não, é tentar legal, fazer- Personalidades.
como é o primeiro, é bom explicar pra galera que é o seguinte também, a gente vai, o nosso quesito principal aqui é trazer São Paulinos. São Paulo. Mas a gente também não vai falar 100% sobre o São Paulo. A gente vai falar também sobre as atividades, a carreira das pessoas do São Paulinos, que a gente chama aqui. Claro. E outros esportes também, que o São Paulo, outras modalidades, que o Clube São Paulo tem representantes também. Então, atletas de outras modalidades também vão ser chamados aqui. Não só atletas, músicos, artistas, historiadores, em Todo geral, mundo, São todo Paulino em geral. Só tem que torcer pro São tem que Paulo. torcer Aqui pro São só Paulo. se torce pro São Paulo. Só se torce pro São Paulo. É isso. E ó, boa sorte pra nós. Tamo junto. Ó, obrigado a todos vocês. Não deixem de seguir nosso canal. Toca o sininho, né, Marcão? Tem Vai que lá tocar. e façam perguntas. Esperamos vê-los no próximo programa, tá? E sempre com apoio do Real X Premiado, hein? O sorteio mais esperado do ano chegou. O Real X Premiado e os jogadores do plano prepararam um sorteio para vocês e temos certeza que acertamos demais nos prêmios. Essa é sua chance de ganhar um setup gamer de alto nível, igual os setups dos jogadores, e ganhar performance por apenas 50 centavos. Lembrando que você pode optar pelo valor do prêmio em dinheiro. Corre no link da bio. Você que tá precisando de uma grana aí, tá naquele perrengue igual a gente tá, né, Fantasma? Tamo no perrengue. Só o Marcão tá bem, né? Olha o Marcão, que é o homem. Tô bem. Mas, ó, e ó, você não vai estar só concorrendo, não. Você vai estar ajudando o Instituto Plural, tá? Legal demais. Ó, e depois, você ganhou, sabe onde você vai comemorar? Onde? No Partisans Pub, meu Aí amigo. No Partisans Pub nós vamos lá tomar uma cervejinha com você. Se não- um chopp. Se não, Vai ser um for, prazer receber vocês do Partizan. se não for o dinheiro do Real que você vai ganhar, quem vai pagar a conta? Quem vai pagar? Fantasminha. Fantasminha. E outra, chega lá, vai escutar um punk rock, um rock and roll, não só de 77, hein? De isso aí. todas as épocas. Um abração a todos e até o próximo Tricolor 77. E vamos São Paulo. Vamos São Paulo sempre.